Em momentos de tragédia, a ajuda humanitária costuma atravessar fronteiras e diferenças políticas. A história registra vários exemplos dessa solidariedade internacional. Um dos momentos mais marcantes sobre ajuda humanitária aconteceu há 78 anos, quando uma cidade inteira passou a depender de uma extraordinária operação aérea para sobreviver. Em momentos de tragédia, a ajuda humanitária costuma atravessar fronteiras e muitas diferenças. A ponte aérea de Berlim entrou para a história como uma das maiores operações humanitárias já realizadas em tempos de paz. É sobre esse episódio que nós falamos agora na nossa Semana na História, com a narração de Augusto Nunes. O fim da Segunda Guerra Mundial reduziu notavelmente a angústia de milhões de pessoas, mas não eliminou tensões internacionais. A derrota da Alemanha nazista contribuiu para expor com nitidez a divisão no bloco dos aliados. De um lado, estavam as democracias ocidentais lideradas pelos Estados Unidos. Do outro, a União Soviética, comandada por Joseph Stalin. Essa rivalidade resultaria no começo da Guerra Fria. Um dos primeiros e mais importantes capítulos dessa nova era teve início em 24 de junho de 1948, quando a União Soviética decidiu bloquear todos os acessos terrestres a Berlim Ocidental. A Alemanha fora dividida em 4 zonas de ocupação, administradas pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela França e pela União Soviética. Berlim, embora localizada na zona soviética, também havia sido repartida entre as 4 potências. Enquanto as potências ocidentais aceleravam a reconstrução econômica de suas áreas de ocupação, Stalin tentava ampliar o controle sobre a Europa Central e Oriental. Em junho de 1948, Stalin ordenou o fechamento de todas as estradas, ferrovias e hidrovias que ligavam Berlim Ocidental ao restante da Alemanha Ocidental. Também foi interrompido o fornecimento de carvão, alimentos, medicamentos e outros produtos essenciais. O objetivo era forçar os Estados Unidos, o Reino Unido e a França a abandonarem Berlim. Com isso, a cidade inteira ficaria sob controle soviético. Para impedir o isolamento de 2 milhões de berlinenses, durante 11 meses aviões pousaram e decolaram sem interrupção em 3 aeroportos. As aeronaves carregavam alimentos, carvão, combustível, remédios e tudo o que era necessário para a sobrevivência da população. Foram realizados 270 mil voos e transportados 2 milhões de toneladas de suprimentos. Stalin não conseguiu sufocar Berlim. A partir daquele momento, o confronto entre as grandes potências deixaria de ser travado, principalmente nos campos de batalha, e passaria a envolver diplomacia, influência política, capacidade econômica e demonstrações permanentes de força. Berlim tornou-se a principal vitrine da Guerra Fria. 15 anos mais tarde, nessa mesma cidade, o presidente John Kennedy faria um dos discursos mais emblemáticos do século XX. Num dos momentos especialmente emocionantes do pronunciamento, Kennedy reforçou os laços entre o mundo democrático e a cidade atormentada pelo jugo comunista com apenas 3 palavras ditas em alemão: eu sou berlinense.
Sem dúvida, um dos momentos mais emblemáticos da Guerra Fria e que continua oferecendo importantes lições para o presente. Flávio, eu sei que a sua praia é Primeira Guerra Mundial, mas essa leva, essa poeira da Segunda Guerra Mundial entrando ali na Guerra Fria, é praticamente esse airlift, né, que eles chamam, é um roteiro de Hollywood. É uma coisa inacreditável, principalmente porque nós precisamos entender o contexto, né, de tudo isso. Quando você dividiu a Alemanha no meio, na verdade era em 4 zonas, né, de certa forma até 5, mas você pode dizer o lado ocidental e o lado oriental no final da Segunda Guerra, o que acontece? Esse lado oriental fica com Berlim inteira, certo? Só que você dividiu Berlim no meio. Então, o que você faz? Essa é a maior esquisitice para nós, né? Você constrói o tal do Muro de Berlim, que na verdade não era só um muro, eram vários tipos de muro ali circundando a parte ocidental da cidade. Ele não era para os ocidentais fugirem para o restante da Alemanha, porque senão você estaria na Alemanha Oriental. Era para impedir o resto da Alemanha inteira, da Alemanha Oriental inteira, soviética, de ir para um único ponto, aquela ilha capitalista que ficou ali no meio, quer dizer, era um muro voltado para impedir o lado de fora, né? É uma bizarrice como essa. Bom, o que acontece? O Muro de Berlim foi construído pelo Walter Ulbricht por inspiração de um certo chinês que apareceu lá e falou assim, olha, sabe que meu país tem uma muralha muito grande? Vocês poderiam fazer uma coisa bem parecida aqui para evitar esse tipo de problema. Começou-se a construir o muro. Berlim fica isolada, porque ela não tem rotas, ela não tem contato com nenhum lá fora. E o que você vai fazer? Você tinha 2 opções. Ou deixar a cidade do jeito que estava, alguma hora Stalin poderia invadir, ou você tentar forçar uma rota terrestre, né, do resto da Alemanha Ocidental, que está bem distante de Berlim, até chegar lá. Isso poderia causar, de novo, uma guerra entre 2 potências nucleares. O que eles pensam? Olha a maluquice. O que eles pensam? Sabe o que você faz? Pega um monte de avião comercial, um avião de carga, e vai encher uma cidade inteira só com aviões. Faz sentido? Não faz nenhum sentido, por isso funcionou. Começaram a levar carvão por avião, combustível, sabe? Pegar um avião, entupir de gasolina e mandar pra lá. Foi o que eles fizeram. Acabou funcionando, o aeroporto de Tempelhof chegou a receber um avião a cada 45 segundos, e tem uma história bonitinha aí no meio, os tal dos Candy Bombers. Tem que pensar, isso aí começou em 48, tá? 45, 3 anos antes, a cidade de Berlim estava sendo bombardeada pelos aliados, pelas potências ocidentais, para causar o final da Segunda Guerra. Agora, você via crianças que chegavam ali, era uma cerca mesmo do aeroporto, ficava lá olhando assim pro aviãozinho chegando. Sabe o que alguns pilotos chegaram a fazer? Jogar candies, né? Ou seja, doces. Aquela coisa bem americana, né? Balas. Os balinhas, com um pequeno paraquedas, e jogavam para as criancinhas, e começaram a fazer isso. Virou a febre dos Candy Bombers, quer dizer, 3 anos depois de você bombardear a cidade por causa da Segunda Guerra Mundial, você faz uma coisa como essa. Este foi o bloqueio de Berlim até a hora que Stalin falou, olha, não vai dar certo, não vai adiantar a gente tentar bloquear a cidade, deixa a rota terrestre seguir, porque não vamos conseguir ganhar essa luta. Bernardo, às vezes essas histórias parecem tão distantes assim da atualidade, mas eu acho que é porque a gente cresceu ouvindo, né, histórias da Guerra Fria. E esses dias, eu conversando com uma amiga no Brasil, a gente falou assim, isso deve ter uns 30, 40 anos, falando da Guerra Fria. Aí a gente fez as contas e falou, não, 30, 40 anos atrás eram os anos 90. Estamos velhos, Bernardo, mas estamos mais sábios, vamos colocar assim, né? Mas esse tipo de história a gente não pode deixar morrer. Não pode, Ana, mesmo porque, se você pensar assim, o Muro de Berlim foi um dos poucos ou únicos muros da humanidade que foi feito não para não ser atacado de fora, mas para impedir que os de dentro saíssem, né? Então é uma fortaleza invertida, né? E foram mais de 2,5 milhões de toneladas, né? Ou seja, eu fiz a pesquisa aqui, Ana, foram cerca de 280 mil voos. Você tem noção do que é isso?
280 mil voos para suprir do que faltava, né? Como disse o Morgan, né? De carvão, bala, gasolina, comida, roupa, tudo que era possível, né? Dentro de ajudar. Mas isso faz parte, Ana, de uma grande tradição americana de sempre ajudar os povos necessitados. E isso vai muito contra esses parladores aí da grande mídia e das universidades que colocam os Estados Unidos sempre como se fosse uma nação má que quer explorar os outros, né? Então você veja, olha os dados que eu levantei, Ana, do terremoto que houve no Haiti em 2010, os Estados Unidos ajudaram com 380 milhões de dólares para as vítimas do terremoto e alguns relatórios dizem até $1 bilhão em fundo de reconstrução aprovado pelo Congresso. Na época foi via USAID. Tá? Depois o Japão, no evento de Fukushima em 2011, mesma coisa, foram 24 navios, 140 aeronaves, 15 mil marinheiros. Né? Depois no tsunami de 2004, aquele famoso da Indonésia, que deu até aquele filme, né, terrível, que conta a história, eles mandaram também quase $1 bilhão para poder fazer ajuda humanitária. Depois no tufão, nas Filipinas, depois no Nepal em 2015, Paquistão em 2010, Turquia em 2023 e o ciclone de Moçambique em 2019 e por aí vai. Ou seja, os Estados Unidos têm uma longa tradição de benevolência com os outros povos e que nos conecta, Ana, com o que aconteceu recentemente agora, essa tragédia essa semana na Venezuela do terremoto, que não se sabe ainda quantos mil mortos foram e quantas famílias desabrigadas, mas o negócio foi terrível, de que os Estados Unidos ter uma chance de demonstrar que a intenção dele com a Venezuela não é apenas petroleira, não é apenas uma intervenção no governo, mas de fato tem uma intenção de devolver a Venezuela aos venezuelanos e não mais a esse narco-estado que tinha sequestrado aquela nação. Então, mostra, por assim dizer, o bom rosto, e isso pode inclusive melhorar as relações e a transição que se deseja daquele governo para um governo democrático. Inclusive, parece que nas próximas semanas a Maria Corina Machado deve ir à Venezuela e tenho certeza de que todo este processo de dor, se for bem gerido, pode gestar, aliás, uma nova situação positiva para a Venezuela. E que os Estados Unidos permaneçam nessa boa tradição de ajudar os povos que precisam.